Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Esse é um vídeo muito importante para que a gente possa desenvolver com calma como que ficou o texto final do Auxílio Brasil. Agora a gente está saindo do factual, das notícias e está indo para análise. Vocês sabem, já foi divulgado aqui no canal, que ontem passou no Senado aquele texto que lá em dezembro de 2021 saiu do Executivo, da Presidência da República, do Ministério da Cidadania, chegou na Câmara dos Deputados, foi alterado na Câmara, agora aprovado no Senado. Mas são detalhes técnicos e políticos. O que importa para quem recebe o Auxílio Brasil? Como era, como é agora? Mudou alguma coisa? Tanto para quem recebe o Auxílio Brasil, quanto para quem ainda não recebe, está na fila ou está pensando em fazer o cadastro único para tentar entrar no Auxílio Brasil. Nesse vídeo eu vou desenvolver isso passo a passo com vocês. Só vou pedir que, se você gosta do nosso trabalho, não esqueça de deixar o like, que nos ajuda muito e é de graça. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e não esqueça de fazer inscrição para receber nossas notificações. Vindo aqui para a nossa tela, versão final do texto. Auxílio Brasil de R$ 400 como mínimo e benefício permanente. Esses R$ 400 não acabam em dezembro. Mudou alguma regra? Tem prazo de validade? Como consultar isso? Vamos lá. O que foi decidido rapidinho para a gente contextualizar? A linha do tempo. Dezembro de 2021, o governo envia medida provisória que criou os R$ 400 como mínimo até dezembro de 2022, com prazo de validade. Abril de 2022, a base do governo mudou esse texto na Câmara dos Deputados. Foi o deputado João Roma. Como assim deputado? Ele não era ministro da Cidadania? Ele deixou o Ministério da Cidadania, se ele era deputado e estava emprestado no Ministério da Cidadania, quando ele sai do Ministério da Cidadania, ele reassume como deputado. Ele pegou como relator e mudou esse texto. Então são dois movimentos que o governo já tinha concordado. Primeiro, eles enviaram o texto, o próprio João Roma enviou como ministro, e depois ele voltou a ser deputado e relatou na Câmara como deputado, mudando o texto original. O Senado só confirmou isso. Então veja, essas três etapas, duas delas tiveram uma participação dos deputados, outra participação dos senadores. Tanto base do governo quanto oposição concordaram com isso. Então não teve movimento contra, foi um acordo entre pessoal de esquerda, de direita, de centro, todos aprovaram. Agora o presidente vai sancionar isso. O que mudou? Basicamente, esse dezembro de 2022, o prazo de validade. Então o mínimo de 400 agora passa a ser do Auxílio Brasil de forma permanente. Importante entender isso. Entradas e saídas. Segue tudo igual quanto entradas e saídas no Auxílio Brasil. As famílias continuam entrando pelo Cade Único. Os requisitos seguem sendo os mesmos que eu já falei muito aqui de renda e família. Renda per capita até R$ 105 é extrema pobreza. De R$ 105,01 até 210 é faixa de pobreza, que aí tem análise da composição familiar. Regras de bloqueio seguem as mesmas. Todas as famílias podem ser bloqueadas porque o valor é permanente, não o seu benefício. Quando se fala em Auxílio Brasil de 400 permanente, muitas pessoas entenderam o quê? Pois bem, eu entro no Auxílio Brasil, se ele é permanente eu vou receber para o resto da minha vida. Não é isso. O que a gente está falando é permanente o piso de R$ 400, mas você pode entrar no Auxílio Brasil, pode sair, depois pode entrar de novo. Isso segue igual, só mudou o valor de referência. Quem já está no auxílio, você que já recebe o Auxílio Brasil, o que você precisa saber? Ponto 1, segue tudo normalmente. O que você teve até agora, em 2022, vai continuar. O que mudou é que você sabe que em dezembro não acaba, isso continua para 2023. Então o valor não será inferior a 400, a regra de transição segue valendo para quem aumentar a renda, continua tendo a regra de emancipação. No factual, não tem mudança nenhuma. O Auxílio Brasil que você recebeu em abril é o mesmo que vai receber em maio, não tem mudança nenhuma. Para o futuro tem uma maior garantia, porque quem estava tenso pensando o que vai acontecer em janeiro de 2023, agora tem uma garantia de longo prazo. Quem não está no auxílio, muitas pessoas que não estão no auxílio, olhando de fora, pensam que se foi aprovado algo diferente, pode ter uma mudança significativa para essas pessoas. Só que nada mudou para essas pessoas. Por quê? Você ainda precisa estar no cadastro único, manter esse cadastro atualizado, preencher os requisitos do programa e aguardar espaço no orçamento, a fila. Por quê? Eu já expliquei várias vezes aqui. O governo separa todos os anos. No ano anterior eles dizem, olha, tantos reais é para Auxílio Brasil.
Quando as famílias vão entrando e eles percebem que o dinheiro que está reservado para pagar o Auxílio Brasil já vai ser gasto com o número de famílias que tem, não importa que mais famílias preencham os requisitos, essas famílias terão que aguardar espaço no programa até que outras famílias saiam para que essas famílias possam entrar. Os requisitos é a faixa de extrema pobreza até R$ 105 per capita, como eu já citei, e pobreza entre R$ 105,01 e 210. Então, bem simples isso de entender. O único ponto aqui, asterisco, precisa ter gestante ou jovem até 21 anos no caso da faixa de pobreza. Quem está nessa faixa de renda aqui de R$ 105,01 até 210 tem que ter no grupo familiar, que é informado lá no cadastro único. Quando você vai no CRAS e diz, ó, essa pessoa, essa outra, diz quem mora com você. Tem que ter ou gestante ou jovem até 21 anos incompletos. Não precisa ser os dois, tá? Um ou outro no grupo familiar. Até porque se tem gestante, dando tudo certo, vai nascer e já entrar o bebê já no benefício de primeira infância e depois vai ficar até os 21 anos. Então, tudo certo quanto a isso. Empréstimo consignado e a sanção presidencial. Vamos lá, pessoal. O que deve acontecer? Isso é uma leitura, não é informação. Agora eu estou opinando sobre o que eu estou lendo do cenário. Você pode concordar ou não com a minha opinião. O que deve acontecer, na minha opinião? O presidente vai confirmar o texto, ele vai virar lei. Então, esse texto que saiu do Senado vai lá para o presidente confirmar. Não tem por que o presidente não confirmar, porque o texto que está chegando para ele é o texto que foi relatado pelo João Roma, que era ministro dele até agora, que é parceiro político dele, então não tem por que mudar. Ele vai confirmar esse texto. Eles vão marcar uma cerimônia de anúncio. E nessa cerimônia eles vão fazer o jogo político. O que vai ter nessa cerimônia? Eles vão anunciar esses R$400 permanente e vão utilizar isso para campanha. É errado? Gente, qualquer político faria isso, tá? A gente não pode ficar dizendo, porque é esse governo que está fazendo. Não, se fosse qualquer governo, eles iam marcar uma cerimônia para divulgar isso. Porque políticos são assim. Todos eles, não tem exceção. Tudo que eles podem utilizar como fato político, eles vão utilizar. Então, com certeza, eles vão marcar algo para divulgar isso. E a questão do empréstimo consignado? Pode ser liberado nessa cerimônia, eles podem publicar a lei dos 400 permanente e já publicar a regulamentação do empréstimo consignado e na mesma cerimônia anunciar os dois, ou eles podem fazer uma segunda cerimônia que renderia o dobro de mídia. Qual que é a estratégia aqui que pode ser adotada? Você faz uma cerimônia, um evento para anunciar 400 permanente, outro evento para anunciar a regulamentação do empréstimo consignado. Você sai 2 vezes na imprensa, fica 2 vezes em destaque, com 2 notícias consideradas positivas, em vez de agregar elas em um evento só. Então o que eu vejo que vai acontecer nos próximos dias é isso. Isso que eu estou falando para vocês aqui é opinião, tá? Depois, conforme as coisas aconteçam, vocês podem até comentar no futuro, ó, Leonardo, acertou naquilo, errou naquilo outro. Isso aqui é opinião, eu posso errar totalmente, mas é a leitura que eu tenho pelo que eu tenho visto nos últimos meses, nos últimos anos da política social. Portanto, é isso. Uma mudança que para o futuro é bem significativa, e eu vinha cobrando isso aqui, eu não posso agora chegar aqui e criticar o governo por bloquear alguns avanços com a questão de valor ou outros pontos. Se desde o início eu falava, o mais importante era garantir os 400 de forma contínua. Não adiantava erguer o valor para 600 agora só até dezembro. Não, tinha que ter uma garantia a longo prazo e agora vocês têm isso. Ninguém vai receber menos do que R$400 de forma contínua, não tem prazo de validade. Então isso, na minha opinião, é a notícia mais importante que poderia acontecer. Eu estou mais feliz do que se o valor tivesse aumentado só até dezembro ou um auxílio provisório. Não, isso é algo permanente, um direito que vocês vão ter a longo prazo. Então isso é muito importante. Mas a gente não vai deixar de cobrar os outros pontos e trazer as outras explicações. Quero saber se ficou claro para vocês o que mudou, o que não mudou e como que fica a situação do Auxílio Brasil agora. Como eu disse, nos próximos dias deve sair no Diário Oficial a regulamentação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Eles só vão aguardar que isso efetivamente, que esses 400 permanentes do projeto de lei de conversão da medida provisória, seja assinado pelo presidente. Logo após o presidente fazer isso, que deve acontecer também nos próximos dias, o Ministério da Cidadania libera o empréstimo consignado. Gostou desse conteúdo? Então não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Muito obrigado e até a próxima!